Olá amigos, meu nome é Isaac Estevão Barbosa Morato. Não vou pedir para você se inscrever nem curtir o canal, mas com certeza vou pedir que você compartilhe essas informações, porque assim como Deus fez grandes maravilhas na minha vida, eu tenho certeza que através dessas informações Ele vai auxiliar muitas outras pessoas. Bem, eu estou fazendo esse vídeo para que você conheça um pouco da minha história, saiba um pouco quem eu sou, né? Esse vídeo está sendo compartilhado no meu canal do YouTube e também está sendo compartilhado num grupo de WhatsApp. Então, por isso eu estou dando essas características todas. Muito bem, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Em resumo, a minha vida, eu posso colocá-la dessa forma. Quando eu era criança, meu pai da Paraíba e minha mãe de uma fazenda do Paraná, os dois tiveram uma vida bem regrada, limitada àquilo que tinha no campo, né, onde eles viviam. E foram conhecer assim as coisas da cidade já adolescentes ou até maiores, né? E quando eles chegaram em São Paulo, se tornaram empresários e foram bem-sucedidos. E o amor de quem nunca teve nada é dar de tudo, né? Logo, quando eu era criança, eu e minha irmã, nós tivemos de tudo do que se considera do bom e do melhor que a cidade pode dar, né? O fast food, os doces, os confeitados da padaria, os industrializados, né? Mesmo contando de boa qualidade, né? Os grandes nomes e tal, tudo isso foi a base da nossa alimentação. A ponto que eu e minha irmã já não precisávamos mais nem comer arroz, feijão e mistura, como era normal em muitos lares, né? A gente substituía o café da manhã pelas guloseimas da padaria. Na hora do almoço, a gente tinha os restos da nossa janta, que era principalmente constituída de pizza, de lanche, de fast food, né? Das delícias aí industrializadas que nós temos hoje. Levando uma vida desse jeito, vocês podem imaginar que a conta veio cedo, né? Por volta de 7, 8 anos de idade, eu já tinha crises de furúnculo, e isso daquele fechado, né? E daquele aberto também, são duas coisas nojentas e muito dolorosas que a gente não deseja nem para inimigos, né? E mais ainda, eu tive hereditário da parte do meu pai problema renal, né? E possivelmente da parte da minha mãe problema cardíaco, né? Uma vez que várias pessoas infelizmente vieram a óbito da família da minha mãe de problema cardíaco. Eu também tinha frequentemente vários tipos de alergias, né? Sempre tive rinite, mas também tive grosseirão na pele, entre outras alergias. E a acidez, né? Notava que o corpo era muito ácido, isso pelo ácido úrico, né? Demonstrado no vão dos dedos e na dificuldade de cicatrização de feridas, né? E tal. Bem, todo esse quadro, todo esse quadro me levou assim num lugar terrível, né? A minha garganta se inflamava ali de 3 em 3 meses e eu lembro que cheguei a um ponto que eu falei, Deus, me ajuda. Eu era católico, apostólico romano, como eu gostava de dizer, e eu falava, Deus, me ajuda, eu não quero mais sentir essa dor. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer, né, para me ajudar nesse sentido, eu quero, porque dói demais, né? É muito ruim e o que a indústria do remédio queria fazer é que eu passasse o resto da vida tomando remédio, né? Porque o antibiótico mesmo, ele estava ali na minha mesa. Diariamente eu tinha que estar tomando antibiótico a ponto de ter enfraquecido tão grandemente os meus ossos, né, que uma vez eu caí de um skate, olha só, um skate de 5 centímetros e quebrei o pé em 2 lugares. Aí eles falam, não, mas você caiu de mau jeito. Eu já vi pessoas cair de 4 metros numa queda direta, cair de mau jeito e não quebrar nada, né? E quantos tombos a gente leva durante a nossa vida? Aí vem uma pessoa de idade, cai no banheiro, quebra a fêmur, né, que é o osso mais forte do corpo. Então coisas como essa foram assim me indignando, né? E ao eu conversar com Deus sobre o assunto, aos 12 anos de idade eu conheci a reforma da saúde da Igreja Adventista, apliquei ela na minha vida e dos 12 aos 15 anos de idade eu não soube o que era doença. Tudo aquilo que eu tinha deixou de ser uma realidade na minha vida, né, aquelas doenças que eu citei, e eu passei a gozar de grande saúde, inclusive andar de bicicleta, né, jogar bola e fazer bastante
exercícios, isso foi muito gostoso. Porém, infelizmente, né, por motivos que eu não ponho nesse vídeo, mas tenho no meu testemunho pessoal, eu acabei me desviando dos caminhos de Deus, né? Me desviei dos caminhos de Deus e agora eu fui para o mais baixo nível que um ser humano pode alcançar nesse mundo, né? Então, em todos os sentidos, no sentido moral, no sentido da intemperança, em todos os sentidos, eu infelizmente baixei grandemente o meu nível, né? E novamente aquelas doenças antigas, elas voltaram, o problema no rim, eu cheguei a expelir mais de 7 pedras no meu rim, né? E isso por métodos muito dolorosos e difíceis, né? Eu também tive problema no coração aos 20 e poucos anos de idade, estava com aquelas chupetinhas todas, fazendo testes, né? E via os médicos balançando a cabeça ao ver o resultado. Não precisava ser muito inteligente para saber que alguma coisa ali não estava errada. Eu sentia dores musculares, né? Aqui ao redor do coração. E aí iniciei o tratamento até que foi pedido, acho que eletrocardiograma, né? É o nome. E aí eu fui vendo que a minha situação não estava muito boa. Logo em seguida eu peguei gastrite, né? Outra doença que a gente não deseja nem para inimigos, dói demais. E assim foi só vez por vez piorando. O grosseirão voltou, né? Furúnculos, infelizmente eu tive de novo, né? Bem, mas o ponto principal que eu quero compartilhar com você é que mais uma vez Deus misericordiosamente se apresentou pronto para me perdoar por tudo que eu tinha feito de errado na minha vida. E mais uma vez ele mostrou que queria que eu tivesse vida e vida em abundância. E agora ele me apresenta novamente, ele me convida, aliás, para fazer parte do Ministério da Saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu achei um privilégio muito grande e uma vez que no mundo tudo eu procurava fazer o melhor, agora para Deus, né, não seria diferente, eu procuraria fazer o melhor também. Só que eu comecei da forma errada, eu comecei completamente da forma errada. Por quê? Porque eu quis oferecer para Deus o melhor que o mundo tinha para dar. Como assim? Bem, eu comecei a estudar com os grandes nomes, né? Os grandes médicos, os grandes cientistas, os grandes nutrólogos, os grandes. Comecei a ler livros, comecei a assistir palestras, comecei a acompanhar ali tudo que a internet pode nos oferecer em questão de saúde. E aí eu estava crescendo na parte da saúde, mas por um lado bem complexo, né? O lado da informação que corre nas redes aí e dos grandes nomes, né, que o mundo tem refutado aí por grandes sábios, né, grandes mestres tal, e doutores. E aí chegou um ponto que as coisas ficaram meio complicadas, porque, primeiro, o que eles propõem para viver é impossível. É impossível, é simplesmente impossível. Você, assim, pelo menos para uma pessoa da vida real, talvez uma pessoa que seja rica, que não precise mais trabalhar e tenha tempo à vontade, possa tentar viver essas loucuras. Como, por exemplo, ficar pesando a quantidade, vou comer 300 gramas disso, 200 gramas daquilo, 100 gramas daquele outro, vai ser assim, assim, assado. Também seguir exatamente do jeito que eles querem se torna muito caro, né? E eu, como Deus me chamou no momento em que eu estava desempregado, 2 anos desempregado, então era completamente inviável fazer a reforma por esse caminho, né? Por esse caminho que me foi apresentado inicialmente. Bem, mas a reforma da saúde ela é feita para todas as pessoas, inclusive principalmente para os pobres, né? E sabendo disso, eu comecei a meditar e reconheci que eu estava errado, que eu fiz as minhas pesquisas baseado em loucura, né? Porque um cristão, que agora eu era um cristão ele baseia a sua vida no assim diz o Senhor, ou seja, na Bíblia Sagrada. E não no que os homens dizem, no que os homens acham. Agora então eu tive uma ideia bem melhor. Eu falei, não, eu vou estudar tudo que a Bíblia diz sobre saúde. E comecei lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, e fui até Apocalipse, né, a respeito do que Deus fala sobre a saúde. Na Bíblia eu descobri que Deus enviaria um profeta, né? Deus teria profetas nos últimos dias. Isso é muito bom. Quando um profeta dá profecias e as profecias se cumprem, é um profeta verdadeiro. Quando o profeta faz profecias e a profecia dele não se cumpre, ele é um profeta falso. Com isso foi fácil eu entender que na pessoa de Ellen G. White,
Deus manifestou sim o espírito de profecia, né? E agora comecei a ler livros de Ellen G. White, né? Alguns, por exemplo, Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Regime Alimentar, entre outros, né, que abordam vários temas, mas também esse tema da temperança, da reforma da saúde. E, claro, pude viver a minha própria experiência, né? Ou seja, fui aplicando a minha vida um passo de cada vez, sem voltar atrás, ou seja, parei de beber bebidas alcoólicas, né? Tornei a minha vida assim em torno dos elementos que Deus me dava, né? Curtir a minha família, ir na igreja, tal, estudar a Bíblia, coisa e tal. E fui me privando das coisas que faziam mal e acrescentando coisas que faziam bem. Eu não comia salada, frutas, uma salada de fruta com bastante leite condensado bem esporadicamente, né? E agora não. Agora todas as minhas alimentações tinham que ter ali ser iniciadas, né, ou com frutas ou com saladas. E aí fui fazendo essas reformas. E o que aconteceu é o seguinte, vão fazer desde novembro de 2016, né, eu iniciei essa reforma. E agora já fazem 3 anos, né, estamos indo aí para o 4º ano. E já fazem exatamente 3 anos que, pela honra e glória de Deus, eu não tenho gastrite, eu não tenho mais problemas de saúde, eu não sinto dores, eu não tenho mais aqueles problemas que antigamente me cercavam. Então eu vejo que a reforma de saúde ela é algo real na nossa vida. Mas agora vai mais profundo, né? Aqueles que são adventistas do 7º dia podem estar se perguntando, poxa, o que eu faço, né? Eu fui chamado para ser um líder do Ministério de Saúde e o que eu faço para fazer a igreja interagir? Como que eu faço, né, para fazer esse ministério ser desenvolvido? Como que eu faço para... Bem, primeiramente a gente tem que entender que esse ministério ele tem que ser desenvolvido na nossa vida, né, primeiramente, para depois ele ser passado para a igreja e consequentemente ser passado para o mundo, né? Se você tentar passar para o mundo uma coisa que você não vive, infelizmente você vai estar sendo um hipócrita. Se você tenta passar para a igreja uma coisa que você não vive, mesmo caso, né? Então, inicialmente, você quer viver a mensagem da saúde, você tem que vivê-la e você fala assim, eu vivo a mensagem da saúde, amém, Deus seja louvado por isso. E agora você vai passar para o segundo passo, você vai contagiar os irmãos da igreja, porque a gente começa, né, pelos de casa, e os de casa são a nossa família, são a nossa igreja. E depois, então, é que a gente passa lá fora, né? Por quê? Porque quando você vai passar lá fora, o seu testemunho vai falar mais alto do que suas palavras. Esse é o ponto. Então, baseado em tudo isso que eu compartilhei com vocês, esse foi um vídeo introdutório para que vocês conheçam um pouquinho a respeito da minha história. Eu vou estar compartilhando outras informações que são úteis para todas as pessoas, né? Para os adventistas do 7º dia, que tem esse ministério lindo, né, da reforma na saúde, mas também para aqueles que ainda não conhecem a nossa doutrina, né, de saúde, a nossa fé a respeito da temperança, podem conhecer, são convidados nossos a vir participar e compartilhar de toda a luz que Deus nos deu. Os cientistas dos Estados Unidos, eles comprovam, vou estar compartilhando, depois links, né, onde vocês podem achar, de onde vêm essas informações que eu tenho e tudo. Mas os cientistas dos Estados Unidos, eles confirmam que há 70 anos atrás, a Igreja Adventista já tinha o que a ciência está apresentando hoje de bom para o mundo, no respeito da saúde. Então, todas essas informações, né, elas vêm para que a gente tenha uma vida e tenha uma vida em abundância. Eu estarei fazendo outros vídeos, perdoe que esse vídeo não é editado, né? Eu estou aqui num sítio em Dois Irmãos, no Tocantins, tá? Um monte de mosquitinho aqui, por isso que eu fico me batendo toda hora. Mas eu gostaria de compartilhar essa informação com vocês. E agora nós vamos pegar, né, passo a passo, o que eu devo fazer, como, e depois como eu devo aplicar o Ministério da Saúde, né? Na igreja, na sociedade, e o que eu devo esperar do impacto que isso vai fazer. Fica com Deus, irmãos.